So you came back to die with your city? No. I came back to stop you. Olá pessoal, Zizaco aqui. A recepção do vídeo anterior, falando sobre os problemas do Node.js, foi bem interessante, foi bem legal, bastante feedback positivo, bastante crítica positiva também, e é sobre isso que eu queria comentar aqui. Eu gostaria de retificar alguns pontos, esclarecer outros pontos e promover uma discussão positiva aí sobre, discussão construtiva sobre esse assunto. Se você ainda não viu a parte 1, eu acho que vale a pena você conferir o primeiro vídeo, ou então dar uma olhada no texto que foi publicado para se inteirar um pouco. Então, a recepção foi muito boa, teve muita gente que se identificou com os problemas e que ficou contente com as soluções, ou que às vezes se identificou com os problemas, mas não concordou com as soluções, e teve bastante crítica positiva, crítica do tipo que promove uma certa discussão que eu acho interessante, e é exatamente por isso que eu estou fazendo esse segundo vídeo, para clarificar algumas coisas e retificar outras, e basicamente isso. Eu acho que é interessante de fazer isso. Esse vídeo vai ser bem mais curto, então vamos direto ao ponto. Primeiro de tudo, eu gostaria de deixar bem claro que eu gosto do Node.js. Eu acho que é uma ferramenta incrível, eu acho que é uma ferramenta que, infelizmente, muitos projetos que são muito adequados para fazer com o Node.js, que seriam interessantíssimos de fazer com essa linguagem, com essa tecnologia, com essa tecnologia, com essa natureza síncrona do JavaScript. O pessoal acaba optando por não fazer com Node.js, não fazer utilizando JavaScript, e muitas vezes é uma pena, porque acaba sendo até pior para o projeto. E é exatamente isso que me levou a escrever o artigo. Quais são os problemas que levam as pessoas a nem considerar o Node.js para um projeto que talvez fosse muito interessante usar o Node.js? Então é esse o espírito do artigo. Eu gosto bastante da ferramenta, eu acho que poderia ser bastante utilizado. Na verdade, desde 2014 eu acho que eu acompanho o Node.js, faço alguns side projects, algumas coisas assim, não sérias, não do trabalho, mas que eu venho brincando com o Node.js aí, esperando por um momento que talvez um projeto fosse bem adequado para usar, ou também acompanhando a evolução dele, e eu acho bem interessante todo o conceito. E sobre o vídeo anterior e o texto, as minhas fontes, eu gostaria de clarificar um pouco. O começo do artigo, eu abro o artigo dizendo isso, mas talvez seria melhor de fortificar esse ponto. As fontes são realmente equipes com as quais eu falei, é a minha experiência, o meu feedback que eu recebi de equipes que nem consideraram Node ou que optaram por não utilizar Node.js quando talvez fosse adequado. Então, realmente, eu não tenho um volume de dados gigantesco, eu não fiz uma pesquisa de campo enorme, uma enquete muito grande, e sim, é um pouco a minha experiência, minha leitura de outras equipes e da minha experiência. Então, é verdade, não é um dado extremo, mas mesmo assim eu acredito que pode ser útil, por isso que eu tô aqui compartilhando com vocês. Mas certamente não é uma verdade absoluta. E a ideia do artigo era exatamente de dar soluções para pessoas que se identificam com esses problemas. Então, talvez o título seja um pouco dramático, os três maiores problemas, mas a ideia é exatamente para pessoas que se identificam com, putz, realmente tem algumas coisas erradas com o Node. Talvez ela encontre a solução de, putz, não sabia que tinha esse framework, ou que já existem esses padrões que estão estabelecidos. Então a ideia era mais, como eu posso dizer, facilitar a adoção e abrir um pouco a cabeça das pessoas que às vezes têm uma certa resistência. Ok, e sobre os pontos, teve algumas críticas, eu gostaria de comentar um pouco sobre elas. O primeiro ponto: os nanomódulos, nanopacotes e nanolibraries, bibliotecas. Nanobibliotecas, bibliotecas muito pequenas e com uma responsabilidade muito definida, não são necessariamente alguma coisa ruim. Eu comentei no artigo, mas talvez eu não tenha deixado tão claro, não salientei tanto isso. Isso é uma coisa boa. Existem outras linguagens que fazem isso. O Golang, a linguagem Go, até mencionaram isso em resposta do texto. É uma linguagem incrível que adota também essa abordagem, e eu acho isso muito interessante. A questão é só que pessoas que se identificaram com esse problema de que, putz, essas bibliotecas são realmente muito pequenas e eu não gostaria de precisar ter que juntar várias coisas, e que queriam ter mais produtividade, ter um boilerplate mais preparado, mais pronto, terem essa opção. Então o Adonis.js, mas existe Sales, existe Meteor e outras soluções que são mais completas. Então o intuito é mostrar que existem essas opções. E eu acho que eu gostaria só de salientar um pouco mais que essa é uma tendência
conforme eu mostrei que no mundo dos outros frameworks de back-end acontece, Rails, Laravel, Django, etc. Isso acontece também no próprio mundo do JavaScript, no front-end. No front-end a gente vê, por exemplo, Angular, que é um framework que te dá uma solução completa para você ter produtividade, para você ter um padrão. Então, se você tem um problema com Angular, como solucionar um determinado problema, você vai encontrar uma comunidade que vai te dar um suporte, vai te dar soluções, você vai encontrar... É muito mais maduro e produtivo, e não robusto, mas... como é que eu posso dizer? Se houver qualquer dificuldade, qualquer problema no caminho, um update pode resolver, se for um bug, ou a comunidade vai te ajudar, ou se você aumentar o tamanho da sua equipe, esses novos desenvolvedores que chegarem, eles vão se familiarizar muito mais rapidamente com o que foi desenvolvido. Então, Angular, por exemplo, a gente tem também Vue.js, que apesar de ser também modular, você pode acrescentar aos poucos, ele tem todo um ecossistema que é muito compatível entre si, que é uma core team que cuida, e quando você utiliza o Vue CLI, a ferramenta de linha de comando, ele te cria um projeto com todos os componentes do Vue, todo o ecossistema do Vue já configurado do jeito que você precisa, então ele também é uma abordagem um pouco mais completa. Ember, então, ele é mais opinado e mais completo ainda que Ember esteja um pouco sendo deixado de lado ultimamente. O React não utiliza essa abordagem, mas é interessante que você vê que existe muita gente interessada por essa abordagem no mundo front-end. E se uma pessoa é totalmente contra isso, não é de acordo com isso, então o pessoal vai usar o que? Vanilla JS no front-end pra tudo. E não é por aí. E logicamente tem que ter um equilíbrio. Mesmo se você estiver usando um Vue.js, por exemplo, você vai acabar usando outras bibliotecas e muitas vezes ela ser pequena e reutilizável é uma excelente vantagem. A questão é o equilíbrio e ter a opção de um framework mais completo, caso necessário. Caso você se identifique com esse problema de as bibliotecas são muito pequenas. É só isso que eu gostaria de deixar claro. Não existe certo e errado, é só uma questão de como é que a gente ajuda pessoas ou equipes que gostariam de ter uma solução mais completa. Então, hoje existem muitas alternativas para isso. Sobre o segundo ponto, o Standard Library, eu acho que basicamente as pessoas não discordaram tanto disso. O JavaScript, assim, ele é uma linguagem que tem aí algum tempo. No início do JavaScript eles não prestavam tanta atenção em como é que essa API, como é que a linguagem estava evoluindo inicialmente. Então por isso você tem alguns comportamentos bizarros, algumas coisas que foram adicionadas depois. Então por isso ele ficou um pouco sujo, e isso é natural, isso acontece com qualquer linguagem que tem um pouco mais de idade. Mas ele teve pouca atenção no começo, o pessoal talvez não levava tão a sério, mas hoje em dia já tem, de certa forma, algumas formas de contornar isso. E o Node também ele teve um pouco disso também, a própria biblioteca, a API padrão do Node, tem muita gente que critica, eu não tenho opinião formada sobre isso, mas muita gente critica de as coisas funcionarem com callback e não com promises, porque não tinha promise no começo do Node. Então é discutível, mas hoje em dia eu acho que isso aqui já está muito mais estável. Foi o que eu quis deixar claro no artigo, na solução. Um ECMAScript, se você usar um ECMAScript atualizado, com async await, com classes e tudo mais, usar o JavaScript moderno, você já consegue contornar bastante esse problema. E o terceiro problema, os padrões. Hoje existem boas soluções, do Standard.js que eu mencionei, mas o pessoal mencionou algumas outras coisas, que nem o padrão do Airbnb. Existe também uma ferramenta chamada Preacher, que mencionaram no artigo, que formata automaticamente o código para você. O SLint mesmo já tem essa funcionalidade, mas é interessante ter essas alternativas. E é legal que você vê que, mesmo que ainda existam diferentes padrões, não é como o Golang, que você tem um padrão e é isso, ou mesmo o PHP agora com... eles tiveram também hoje, digamos assim, um padrão só de forma de escrever, mas ao mesmo tempo eu acho que já começa a convergir uma menor quantidade de padrões, e o pessoal começa a concordar mais sobre como escrever JavaScript. Então, a conclusão, inclusive o último parágrafo do texto que eu publiquei, é que o JavaScript é muito interessante, o Node.js, desculpa, é muito interessante para o back-end, a natureza assíncrona, a IO não bloqueante para o back-end é incrível. Você conseguir executar as coisas dentro do mesmo processo, a forma como que ele gerencia a memória, você não tem que inicializar tudo para responder às requests como a gente vê no PHP ou normalmente em Rails e nesses outros frameworks. Isso é uma natureza muito interessante para o desenvolvimento do back-end. E eu acho que
Para as pessoas que se identificam com esses problemas, hoje existem alternativas e então não tem por que não considerar pelo menos o JavaScript como uma opção para aquele seu novo projeto ou para aquela nova equipe que você está montando. É basicamente isso que eu queria deixar aqui como contribuição. Talvez eu tenha esquecido de algum ponto, mas espero que isso tenha retificado um pouco, clarificado um pouco alguns pontos sobre o vídeo anterior. Bom, pessoal, se você tem algum feedback, alguma crítica, ou se esse vídeo foi útil, não hesite em deixar um comentário, e a ideia é realmente isso, promover uma discussão positiva sobre esse e outros assuntos. Então, é isso aí, pessoal, até a próxima.